Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando. Hoje nós vamos dar continuidade à literatura, literatura em Portugal. Semana passada nós estudamos um pouquinho do trovadorismo. Eu enviei algumas imagens direto da sala de aula. Foi uma coisa bem simples, mas espero que vocês tenham acompanhado a videoaula que eu retirei lá do YouTube, coloquei para vocês. E lembrar para vocês que a literatura sempre vai ser uma continuação da aula anterior. Então, se porventura vocês perderam o conteúdo da aula anterior, que foi o trovadorismo, convém que assistam para poder entender melhor o humanismo, porque é um movimento que sucede o outro. Então, nós vamos falar sobre o humanismo em Portugal, um movimento muito importante dentro da história da literatura portuguesa. Ele veio da Itália no século XIV e chegou em Portugal em 1434, que é o considerado marco inicial, quando Fernão Lopes, um cronista, é nomeado a cronista-mor. Então, foi em 1434 e esse é considerado o marco inicial do humanismo em Portugal. Então, falando um pouco do contexto histórico para nós entendermos, né? Voltando lá para o trovadorismo, nós vamos lembrar que o trovadorismo está inserido na Idade Média, feudalismo, pensando na igreja como toda plena, poderosa, com poder sobre as pessoas, poder de decisão, rica. Na época do feudalismo, toda a riqueza era medida pela quantidade de terras. Então, esse cenário aqui muda muito, muda bastante. Primeiro que aqui nós estamos no final da Idade Média. É uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. É nesse contexto que está inserido o humanismo. Então, as pessoas começam a viver na cidade. Tem uma intensificação dos comércios. A riqueza já não tem mais relação com a quantidade de terras que a pessoa tem. Tem relação com o capital que a pessoa obtém através do comércio. Então, nós estamos falando, obviamente, do surgimento da burguesia. Então, os burgueses eram aqueles homens livres que viviam de comércio e cuja situação financeira era bem razoável, bem confortável. Então, os burgos eram as muralhas, essa que você está vendo aí, que vocês estão vendo na imagem, que protegia os moradores. Né? Então, a burguesia começou a crescer, começou a florar. Então, eram homens trabalhando pelo comércio e enriquecendo por meio deste. Tá? Então, isso é a burguesia. Então, nesse momento do humanismo, a burguesia começa a crescer, ganhar força. Então, eles também começam, a burguesia começa a investir mais em cultura, coisa que até então era só propriedade da igreja. A igreja tinha essa apropriação sobre a cultura, a igreja mandava, a igreja desmandava, a igreja decidia que livros podiam ser lidos, quais não podiam ser, porque representariam uma ameaça para ela. Então, aos poucos isso vai mudando, esse cenário vai mudando. Então, a burguesia investe também nessa cultura e, aos poucos, a cultura, a leitura vai se expandindo também, o conhecimento das obras, enfim. Então, em relação ao trovadorismo, muita coisa muda. No trovadorismo, por exemplo, nós tínhamos o teocentrismo, que era Deus como centro de tudo. Tudo o que acontecia na vida, o ser humano tinha que aceitar, porque era algo que vinha de Deus. Então, por exemplo, você nasceu pobre, então você tem que aceitar que você é pobre porque foi Deus que quis assim. Isso era uma visão teocêntrica lá do trovadorismo. Agora nós temos uma visão antropocêntrica. Então o homem começa a se enxergar. Ele se vê um ser capaz. Ele se vê capaz de mudar as coisas. Ele começa a enxergar o seu livre-arbítrio. Então o homem é a medida de todas as coisas. A ideia de que Deus era até então o centro de tudo começa a ceder espaço para o homem. O homem começa a pensar, ter uma visão mais é, de raciocínio, começa a pensar mais o mundo, questionar as coisas, pensar na ciência,
Esse é um movimento antropocêntrico que acontece dentro do humanismo. Daí o nome, humanismo, né? Porque tem relação com o homem, o indivíduo que passa a ser pensante, ser um homem que vai discutir e entender que as coisas acontecem também de acordo com suas necessidades, seus desejos. Então, aquela ideia de subordinação à igreja começa a mudar pouco a pouco, né? Então, tudo que eles buscavam resposta, a resposta, na verdade, era sempre assim, porque Deus quis assim. Agora as coisas começam a mudar. As coisas começam a ser atribuídas também à ciência. Daí, nós temos essa imagem do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. O homem é a medida de todas as coisas. O homem começa a se valorizar. Então, Leonardo da Vinci projetou isso nessa imagem. Observe que o homem está dentro de um quadrado e dentro também de um círculo, mostrando o homem em perfeita harmonia com a ciência e com o mundo, coisa que até então era bem negado pela igreja, né? As respostas sempre tinham que ser voltadas à religiosidade. Então, nesse momento do humanismo, nós temos um novo olhar para o mundo, um olhar mais racional, um olhar mais pensante. Coisas muito importantes acontecem dentro desse movimento, como por exemplo, em 1450, Johann Gutenberg criou a prensa e isso ajudou a revolucionar a produção de livros na Europa. Aos poucos as pessoas começam a aprender a ler, a escrever. Muitas coisas que eram só na oralidade, como na época do trovadorismo, agora passa a ser escrita. São escritas as poesias antigas, são compiladas num livro e assim deixa de se perder muita coisa, né? Quem continua sendo os responsáveis pela composição das cantigas, por exemplo, são os nobres. Isso não muda muito. Vai mudando aos poucos, né? Vai se ampliando outras pessoas, mas os nobres continuam sendo aqueles responsáveis pela, pela composição. E o soneto começa a ser adotado também como forma fixa. Nós já estudamos que o soneto é um poema que tem 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos. Nos poemas nós vamos ver algumas mudanças, como por exemplo, aparecem figuras de linguagem, como a metonímia. A poesia e a música se separam, não é mais obrigatório, porque se a poesia é escrita, não tem mais a necessidade, a obrigatoriedade de vir acompanhada de música, porque isso ajudava a decorar. Era rimada, a poesia era rimada, era mais curta. Agora as poesias começam a ser escritas, então a música já não é uma obrigatoriedade. Aí nós temos essa figura aí ao lado, que é o Fernão Lopes, quando ele foi nomeado a cronista mora em 1464, que marca o início do humanismo português. A poesia começa a ter também mudança de foco, porque até então nós tínhamos a cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer, e agora nós temos uma poesia que muda um pouco o foco. Por exemplo, nas cantigas de amor, o eu lírico masculino, aquela dama idealizada, aquele sofrimento, começa a diminuir. Então nós temos um homem que ele já é um pouco mais próximo da dama, esse amor já não é tão sofrido. Então começa algumas temáticas começam a mudar. A linguagem já é mais simples, já se aproxima bastante do português, porque até então era bastante do galego-português, né? O amor ele se torna um pouco mais próximo entre o homem e a mulher, é uma coisa menos idealizada. E as cantigas, como eu falei, começam a ser compiladas no Cancioneiro Geral, e quem foi o responsável? Garcia de Rezende, em 1516. Então aí nós temos um exemplo de poesia palaciana, que eram poesias coletivas e eram apresentadas no passo real diante da corte. Isso também não muda muita coisa, porque o ambiente ainda é cortês, o ambiente é nobre, e assim, mas muda bastante a temática. A vida sem verbos é dor e cuidado, que sinto dobrado,
querendo esquecer-vos. Porque sem querer-vos já não poderia viver um só dia. Já tanta paixão valer não pudera, se vos não tivera em meu coração. Sem tal difensão, meu bem um só dia viver não queria. Então ele revela que ele não quer viver sem a amada, né? Mas uma linguagem muito mais simples, continua sendo uma poesia concisa, continua havendo a rima, né? Mas é uma coisa que, por exemplo, no trovadorismo existia aquele respeito, ele tinha que chamá-la de minha senhora, dona dos sentimentos dele. Era um respeito em uma linguagem bem polida. Agora, nós não vamos mais encontrar minha senhora, nós vamos encontrar uma coisa que parece ser mais próxima, né, entre a pessoa, entre o homem e a mulher. Então, muda o viés da poesia palaciana. Muito importante também nesse movimento, e uma figura, acho que acredito que seja mais importante dentro do humanismo, é Gil Vicente. Gil Vicente é considerado o pai do teatro português. Não que antes dele não houvesse teatro. Com certeza havia teatros, peças apresentadas, mas eram peças sempre voltadas à religiosidade, né? Eram apresentadas na igreja, nos mosteiros. E dentro do humanismo, isso começa a mudar, né? Então, nós temos aí esse cara importantíssimo, chamado Gil Vicente, que viveu de 1466 a 1536, e escreveu 44 peças, 17 em português e 11 em castelhano e 16 bilíngues. E o tema dele é mais variado. Então, ele procura, dentro da poesia, dentro do teatro dele, alcançar tons moralizantes, procura enaltecer as virtudes e apontar certamente os comportamentos condenáveis. Isso nós vamos ver naquele Alto da Barca do Inferno, que meus alunos fizeram uma peça, como eu mostrei para vocês, e que eu sugiro que assistam novamente agora. Então, o Gil Vicente ele criticava o comportamento das pessoas enquanto indivíduo. Ele criticava, por exemplo, dentro da igreja, o padre que tinha uma mulher. Ele criticava o padre, mas não criticava, por exemplo, a igreja. Ele utilizava alegorias, ou seja, por meio de pessoas, objetos, de ideias abstratas, ele conseguia fazer uma ponte e mostrar os vícios e também as virtudes humanas. Suas obras são divididas em 3 tipos: os autos pastoris, ou ecoglas, algumas delas com um caráter religioso, então, auto pastoril português, e outros profanos, ou seja, sem relação com temas da igreja. Auto pastorizar Serra da Estrela é um exemplo. Auto de Moralidade, que foi no qual ele se consagrou, e aí nós temos a trilogia das barcas, Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória, e também o Alto da Alma. As farsas, que são peças de caráter crítico e utilizam como personagens tipo populares e desenvolvem em torno de problemas da sociedade. Então, a mais famosa é a farsa de Inês Pereira, que é aquela que vê no casamento a chance de crescer economicamente, e o Velho da Horta, que ridiculariza a paixão de um velho casado por uma jovem virgem, que também é bastante famosa. E finalizando, aqui nós temos aquele vídeo que eu pedi já para vocês lerem no final do primeiro ou início do segundo trimestre, da Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que foi uma adaptação que meus alunos realizaram em 2019, meus alunos do primeiro E, e ficou muito bacana. Aí tá com alguns cortes, eu não sei o que aconteceu, acho que quem gravou fez alguns cortes ou perdeu alguma coisa, não sei. Mas dá para ter uma ideia de como era. Então, nós temos 2 barcas, a barca da Glória e a barca do Inferno, e todos eles
estão mortos, estão no julgamento final, e todos querem, claro, ir para o céu. E quando eles são recebidos, tanto o anjo quanto o diabo vão dar argumentos convincentes do porquê eles não podem ir, por exemplo, para a barca da glória. Eles têm que ir para a barca do inferno. Normalmente está relacionado a algum erro, aos erros do passado, e cada personagem traz consigo também, perdão, uma, alguma coisa algum objeto material que mostre o apego dele com a vida terrena. Por exemplo, sapateiro ainda vem com a maletinha que ele utilizava para arrumar os sapatos. Ele cobrava muito caro das pessoas. Ele faturava muito, superfaturava. É, tinha um agiota que foi lembrado pelo diabo que ele emprestava dinheiro e cobrava juros absurdos. O padre que já vem acompanhado por uma mulher, mostrando como as diaboliquetes falam, que precioso padre, né? E ele achando que só porque ele rezou várias missas, ele já tinha direito a ir para o céu. Então, no final, o que Gil Vicente pretende com essa peça? Ele era moralizar mesmo, mostrar que, ok, está no humanismo, né? É um momento em que o homem está se enxergando como um ser pensante, como um ser que tem o livre-arbítrio. Perfeito, que bom. Mas que a pessoa não pode esquecer que no final da vida ela vai prestar contas com Deus. Era esse o tom moralizante que Gil Vicente queria passar, que a pessoa é livre para fazer o que quiser na vida terrena. Só que também não pode esquecer que no final da vida ela vai prestar contas com Deus. Então é uma peça muito bacana, meus alunos se dedicaram pra caramba, foi muito legal, foi uma mega produção, todos os alunos da escola tiveram oportunidade de assistir, porque nós apresentamos várias vezes. Todo ano eu faço, infelizmente, desde que a pandemia chegou, nós tivemos que dar um tempo, nós não conseguimos mais apresentar, mas nós todo ano eu tento fazer algumas apresentações. Então, essa é uma que não falta, e Dom Quixote também, que nós fizemos nesse mesmo ano com a outra turma. Ficou muito bom também. Bom, e esse foi o nosso assunto de hoje, humanismo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Façam as anotações no caderno. É importantíssimo que vocês tenham essa anotação no caderno para que vocês possam estudar para a prova. E é conhecimento, né? E as escolas literárias são muito importantes para a formação da nossa literatura, para a formação da literatura portuguesa. Então, não deixem de fazer as anotações no caderno. E qualquer coisa, estou por aqui, só mandar uma mensagem. E é isso, tá? Uma boa semana a todos e até breve.